Olá, que Deus abençoe a todos grandiosamente, é um prazer enorme, como sempre, estar por aqui, passando uma palavra de fé, uma palavra de vida, para todos vocês que acompanham o nosso blog, você que pelo canal do YouTube também, acessa nosso canal do YouTube. É um grande prazer sempre estar aqui falando para você, porque eu acredito que as pessoas que assistem esses vídeos, elas são alcançadas, e a minha ideia, a minha intenção não é ser famoso, não é ser o bambambam, o Jesus Mar quer aparecer, ele quer ser famoso, ele quer ser o tal. Não. O que eu quero, na verdade, a minha intenção quando eu criei um blog, eu sempre digo isso, já falei várias vezes, você que assiste meus vídeos, já ouviu falar várias vezes, também quando eu escrevo no blog, a minha intenção quando eu criei blog, quando eu criei um espaço na internet, nunca foi fama, nunca foi querer ser um famoso, querer ser conhecido, ser reconhecido. Pelo contrário, minha vontade sempre foi a de ajudar, né? Embora muitos estão aí para isso, para ser reconhecido, enfim, cada um tem a sua ideia, né? Cada um. Eu também não posso julgar a pessoa que quer ser conhecido, que quer ser famoso, mas eu vejo que isso não é importante, né? Isso não é o mais importante, ainda mais quando se trata da palavra de Deus, do Evangelho. É algo que nós temos que tomar com muita seriedade e também despojado, posso dizer assim, de egoísmo, de egocentrismo, de querer, digamos assim, de querer o melhor para si, ou de querer aparecer, querer algum tipo de média com isso, né? Enfim. Mas eu quero falar aqui nesse vídeo algo muito importante que eu sempre falei, você que acompanha meu blog, você sempre viu isso, eu sempre falei a respeito disso, continuo falando a respeito disso. Me preocupa muito a situação da igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de igreja evangélica, eu não estou falando de templo, de igreja-templo. Não estou falando de igreja A, B, C, D, não. O que eu estou falando aqui é a igreja do Senhor Jesus, que é a igreja escolhida, lavada e remida no sangue de Jesus. Aquela igreja que, pelo menos a gente acredita, que aquelas pessoas que são a igreja somos nós, somos o templo do Espírito Santo, que receberam, né, o que julgam ter recebido Jesus no coração, ter aceitado a palavra do Evangelho, ter aceitado a palavra de salvação e, supostamente, pelo menos eu creio, que entregaram suas vidas a Jesus. O que me preocupa, na verdade, não é o fato das pessoas estarem em igrejas evangélicas. O que me preocupa é o fato das pessoas estarem e esquecerem de coisas importantes, como guardar a salvação da alma, acima de tudo. Mas quando eu falo acima de tudo mesmo, acima de cargo, de você ter um cargo, de ser um pastor, um diácono, um membro, um bispo, um apóstolo, um missionário, seja lá o que for. É você ter, acima de tudo isso, acima de qualquer cargo, de título que você tenha, você ter a consciência de que você é um servo de Cristo, de que a sua salvação depende disso. As pessoas eu digo também eu me incluo nisso. Eu não sou perfeito, eu sou todo errado. Eu falo com propriedade, falo de mim mesmo. Nós deveríamos, vou mudar aqui um pouco a palavra, né? Nós deveríamos estar mais preocupados em servir a Deus do que agradar os homens, do que viver uma vida religiosa. O que eu tenho percebido muito, e assim, quando eu falo percebido muito, é porque eu tenho observado mesmo, pessoas ao meu redor mesmo. Eu trabalho com pessoas, por exemplo, se dizem evangélicas, e gostam de, assim, eu não vou entrar no mérito de julgar as pessoas, dizer que a pessoa está errada ou certa, mas ficam falando, fui na igreja no retiro, não sei o que lá foi uma bênção, mas a festa tal foi uma bênção, mas o retiro, quer dizer, a pessoa fica se gabando, digamos assim, de eventos, vou usar essa expressão mesmo, de eventos religiosos, eventos religiosos. Não estou dizendo que é errado você participar, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que você deveria se preocupar mais mesmo, nós deveríamos, desculpa, vou mudar a expressão, nós deveríamos se preocupar mais mesmo em buscar o verdadeiro evangelho, buscar a palavra de Deus e buscar aprender de Deus. Não em buscar satisfazer nossa vontade. Não satisfazer o nosso ego, o nosso querer. É isso que eu penso. Nós cometemos um erro grave, nós evangélicos, falo
na condição de evangélico, cometemos um erro grave que muito nós criticamos nos nossos, digamos, irmãos. Eu chamo irmão por uma questão de respeito também, né? Nossos irmãos católicos. Nós cometemos um erro que nossos irmãos católicos cometem, não sei se cometem, mas cometiam, sempre cometeu, a Igreja Católica sempre cometeu um erro. Não estou falando agora das pessoas católicas, estou falando da Igreja Católica, sempre cometeu um erro. E um erro que a Igreja Católica cometeu, inclusive existe, eu não posso, desculpa, eu não consigo, nesse momento eu não me preparei para citar isso, então não tenho como citar para você algum texto, algum documento, alguma coisa do tipo. Existem concílios, documentos da Igreja Católica no Vaticano que caracterizam o Papa como Deus, como substituto de Cristo na Terra. Eles acreditam que Ele é Jesus na Terra. Então tudo que o Papa falar tem que ser feito, porque quem falou foi Jesus. Isso é um absurdo. Não concorda comigo? É um absurdo. Sabe o que é um absurdo? Porque Jesus falou. Jesus falou o seguinte, também não preparei para... O problema é isso, gente. Quando eu vou gravar algum vídeo, falar alguma coisa, geralmente eu não separo versículos bíblicos, na minha cabeça vem. Mas eu já citei isso algumas vezes aqui, nesse blog. Jesus falou certa vez assim, que os discípulos estavam discutindo entre si quem era maior, quem era o melhor. Jesus falou o seguinte, olha, entre vocês não vai ter maior nem melhor. Não vai ter, maior nem menor. Aquele que quer ser o maior, seja o menor. A ninguém nessa terra chameis Pai, porque um só é Deus e Pai, que é o Deus que está nos céus. E a ninguém chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Quer dizer, Jesus mostrou, né, nessa passagem, falando com os discípulos, que ninguém é superior a ninguém. Claro que para digamos, um convívio social, ou mesmo na igreja, é necessário estabelecer a pessoa que lidera, a pessoa que comanda, mas, no fim das contas, ninguém é maior do que ninguém. Então, se o Papa errou ou erra ao ser achado dono da verdade, ao ser intitulado, talvez não se intitula, mas intitularam ele lá, a Igreja Católica intitula ele como Cristo na Terra, sendo ele Papa, ou seja, Pai, todo mundo segue o que ele fala está correto, por que nós evangélicos deveríamos ser diferentes? Eu não estou aqui dizendo para você, de modo algum, até porque eu nasci, cresci no Evangelho, e é assim, uma coisa que eu tenho comigo é disciplina. É disciplina. Eu sempre fui muito disciplinado, desde criança disciplinado, aprendi a respeitar autoridades. Não estou aqui dizendo para você que você vai desrespeitar o seu pastor, desrespeitar de maneira alguma, não é isso que eu estou falando, por favor. Tem pessoas que têm mania de julgar a gente pelas palavras. Então, olha, eu não estou falando isso, eu estou falando o seguinte, nem tudo, infelizmente, eu vou falar isso aqui com... Eu sei que pode gerar polêmica, alguém pode me criticar, ou eu posso chamar a atenção por isso, mas vou falar o que eu penso. Nem tudo aquilo que aquela pessoa que está ali na frente está falando é de Deus. Infelizmente. Por mais que nós sejamos de Deus, eu, por exemplo, sou um homem de Deus. Sim, sou um homem de Deus. Mas pode ser que em algum momento tenha alguma coisa que eu fale que não seja de Deus. E aí? Acontece. Talvez eu seja até de Deus. Talvez a pessoa que diga alguma coisa para você, aquele que, por exemplo, que é o líder da sua igreja, o seu pastor, não sei, aquela pessoa que está à sua frente na igreja, está liderando a igreja, de repente ele é um homem de Deus sim, mas você acha que o tempo todo o que ele faz, o que ele pensa é de Deus? Infelizmente, meu amigo, nós somos falhos, somos humanos. E o que eu quero dizer para você aqui, como eu vou repetir mais uma vez para não ficar mal entendido, não estou aqui falando que nós devamos nos rebelar contra ninguém. É isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que você tem que ter uma consciência com você. Se você quer entender aquilo que é de Deus, existe um modo de saber, através da Bíblia. Qualquer coisa que Deus fala, qualquer coisa que Deus concorda ou discorda, você encontra na Bíblia. É lá que está dizendo. Como é que eu vou saber se uma pessoa está falando uma coisa de Deus ou não? Consulta a Bíblia. Por exemplo, se uma pessoa comete, por exemplo, a pessoa mata outra pessoa, como é que eu vou dizer que a pessoa está errada? A Bíblia fala, não matarás. Se um homem adultera, ou cometendo o mesmo ato, ou de repente
cobiçando, como Jesus falou, cobiçou com os olhos a mulher do próximo, está adulterando com os olhos. Como é que eu vou saber? Pela palavra, Jesus falou, Deus falou, não adulterarás. Como é que eu sei que a mentira é do diabo? Jesus falou que o pai da mentira é o diabo. Está escrito que a gente não deve mentir. Então, meu amigo, minha amiga, o que eu entendo é isso. Tudo aquilo que nós ouvimos das pessoas, seja quem for, você deve consultar na palavra de Deus. Se estiver na palavra de Deus, amém. Graças a Deus, é isso mesmo. Tá certo, vamos essa fé que Deus vai abençoar. Agora, se não estiver, paciência, você não deve fazer. Por quê? Porque Pedro falou em uma certa oportunidade: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Porque de repente, infelizmente por um motivo ou outro, uma pessoa que esteja à frente da liderança pode cometer um erro. E aí? Você vai cair junto com ela, mesmo percebendo que ela está errada? Eu não me arrisco. A minha salvação, a minha alma, eu não coloco em risco por ninguém. Pode ser quem for. Eu não coloco. Está escrito: examinar todas as coisas e retente o que é bom. Se você tem um hábito de engolir tudo aquilo que as pessoas te passam, você pode estar cometendo um erro grave. Porque você não percebe que, infelizmente, muitas pessoas estão com títulos, inclusive títulos de pastores, apóstolos, enfim, vários títulos por aí. No entanto, infelizmente, né, eu falo isso, não falo feliz, não falo aqui para querer acusar ninguém, não, até porque eu tenho minhas falhas e meus erros. Mas infelizmente muitos são aqueles que estão com títulos por aí de pessoas de Deus, acham que são de Deus. E aí acabam fazendo coisas que mostram que não são. Jesus falou: pelos frutos conhecereis a árvore. Você só conhece a árvore pelo fruto. Se uma pessoa fala que é de Deus e o que ela faz é diferente do que ela fala, o que Jesus falou? Eu não posso fazer nada. Eu não posso tapar o sol com a peneira e achar que aquela pessoa, mas não tem mais nem menos. Jesus falou: pelo fruto conhecereis a árvore. Quais são os frutos do Espírito Santo? Leia lá em Gálatas capítulo 5, se não estou enganado, 5,18, salvo engano. Leia lá, veja lá, Gálatas, quais são os frutos do Espírito Santo. E você vai entender: amor, alegria, bondade, fidelidade, benignidade. Se você vê alguém que professa ser de Deus e não apresenta esses frutos, você acha que essa pessoa é dirigida pelo Espírito Santo? É de se pensar, né? Então, meu amigo, eu quero alertar para você que, infelizmente, nós estamos vivendo nos últimos dias e muitas coisas têm acontecido, né? Pessoas que se dizem de Deus e não são, enfim. Então você deve vigiar, você deve estar com a sua vida pautada sempre na palavra de Deus, não importa quem falou, sempre, o tempo todo, você deve viver a palavra de Deus. Estou lembrando aqui agora, se você já teve a oportunidade de ler a respeito do profeta velho. Eu não estou lembrado aqui de cabeça aqui vou dar uma olhadinha para você. O profeta velho, a sua história é o seguinte: lá em 1 Reis fala o seguinte, fala 1 Reis 13, se não estou enganado, primeiro livro de 1 Reis 13, diz assim, fala que havia um profeta, né, Deus mandou um profeta para profetizar a respeito do rei de Judá, se não estou enganado, não estou bem lembrado qual era o rei que ele foi profetizar. Ele foi lá, fez o trabalho dele, profetizou tudo, mas Deus deu um alerta para ele, falou o seguinte: olha, você vai para lá e não volta pelo mesmo caminho. Não volta pelo mesmo caminho, não pare para ninguém, quer dizer, a ordem deles foi expressa, não pare. Se alguém mandar você parar, não pare, quer dizer, o próprio Deus falou com ele: vai e não para ninguém, volta pelo teu caminho. Tudo certo, né? Acontece que no caminho apareceu um profeta velho. Era um profeta, só que já velho, digamos assim. Eu posso dizer o seguinte: já com experiência de vários anos. Então ele chamou aquele profeta jovem, chamou aquele rapaz, aquele profeta, disse o seguinte: olha, para aqui conosco, come comigo aqui, bebe comigo. E o profeta ele falou: não, olha, eu não posso, porque o Deus ele ordenou a mim que eu não parasse em lugar nenhum, que eu voltasse pelo meu caminho e fosse embora. Eu não podia parar para ter com ninguém, era para eu fazer meu trabalho e ir embora.
que aconteceu? O profeta velho, olha só o que o profeta velho fez. E a Bíblia fala bem expressamente isso. Se você ler, vai dizer assim, ele diz que Deus falou para ele que ele poderia encostar, parar lá onde ele. E o interessante, se você ler lá, está entre parênteses, bem claro. Porém, mentiu-lhe. Quer dizer, o profeta velho mentiu. Falou mentira. Mentiu para aquele jovem profeta. Ele falou para ele, não, Deus falou que você pode sim parar. Deus me falou isso. E o profeta acreditou. Digamos assim, de certo modo inocente. Né? Porque, por exemplo, o que você diria? Por exemplo, um exemplo prático. O que você acharia, digamos assim, de um pastor? Um pastor já experiente, né? Que você conhece, que você respeite, que você tenha ele como homem de Deus de verdade. Ele te fala alguma coisa que você fica meio assim pé atrás, mas de repente, por você conhecer ele, por ter um respeito por ele, até pela idade às vezes, ou pela experiência de vida que ele tem, você de repente até considera o que ele fala. Foi o que aconteceu com esse profeta jovem. Ele ouviu e ele parou. Ao invés dele ter seguido o caminho dele, quer dizer, ele deixou de, olha só como é grave, ele deixou de obedecer à voz de Deus para ouvir um outro profeta. Veja como é grave a situação. Deus falou para ele, olha, o caminho, vai pelo teu caminho, não pare para ninguém. E aí o profeta velho, não, Deus falou comigo. E olha só o que foi que ele fez. Ele deixou de ouvir uma voz expressa, direta de Deus, para ouvir a voz de um profeta. E o resultado, Jesus lá? Lê lá. 1 Reis capítulo 13, lê lá o resultado, veja lá o resultado. Quando o profeta saiu da casa dele, ele foi morto. Ele foi alcançado por um animal. Leia lá. É melhor você ler que você vai ver a gravidade da coisa. Leia lá, vai ler lá, leia. Eu prefiro que você leia. Capítulo 13 em diante. Pode ler lá que você vai ver a história do profeta. E você vai ver que ele teve um triste fim. Né? Por quê? Porque deixou de obedecer a Deus para obedecer o homem. Imagine a situação, né? Eu pergunto, será que ele ia imaginar em algum momento que aquele profeta velho, já um ancião, estaria mentindo? Será que ele... Quer dizer, por isso que eu acho, na minha opinião, não sei, mas eu acredito que ele foi inocente. Porque ele acreditou que aquele profeta fosse de Deus também, igual ele. Porque ele falou, olha, eu também sou profeta, sou teu irmão. Quer dizer, ele acreditou naquele profeta, porque para ele era o irmão. E o resultado? Por isso, meu amigo, minha amiga, peço para você ter cuidado. A Bíblia fala, examinar todas as coisas e retende o que é bom. Mais uma vez eu reforço, pode ser que até alguém fique chateado, que você seja chamado a atenção por isso. Eu não me importo, porque para mim é mais interessante obedecer a Deus que aos homens. Mas antes de ouvir qualquer pessoa, ouça a Deus. Ouça a Deus. Então pondere, se você ouvir alguém falar, pode ser quem for, quem seja. Se a pessoa falou, vá na Bíblia, confira, veja se é isso mesmo. Ah, é isso, isso e isso. Vai lá na Bíblia, será que é isso mesmo? Ah, não, peraí, não é isso não. A Bíblia fala isso, isso e isso. Fulano, você deve fazer assim, assim, assim. Consulta na Bíblia. Será que é isso? Eu já ouvi absurdos, você nem imagina o que eu já ouvi. Eu já ouvi alguém falar uma vez, não vou nem falar aqui, porque senão pode gerar polêmica, mas você já deve ter ouvido coisas semelhantes. É por isso que muitos chamam os evangélicos de extremistas, a gente não é de extremista, chamam às vezes a gente de como é que a gente pode falar? Uma palavra que eles costumam usar, muito forte, contra a gente. Eu não lembro a palavra mesmo, mas assim, tipo assim, que nós somos a massa de manobra. Né? Muitos dizem que nós somos massa de manobra. Sabe por que as pessoas falam isso? Porque muitos de nós, infelizmente, de nós, quando eu falo, evangélicos. Não estou falando aqui de católicos. Porque assim, me perdoe os católicos que me acompanham, se estiver assistindo esse vídeo, me perdoe. Mas muitos de vocês sequer leem a Bíblia. Muitos, não estou dizendo todos, mas muitos de vocês muitos católicos sequer leem a Bíblia. Então eles nem sabem o que estão fazendo muitas das vezes.
Por exemplo, uma coisa que a gente sempre fala, questão de culto a imagens. A Bíblia toda fala de culto a imagens. Mas infelizmente o católico, não sei por que motivo, não sei se é porque ele não lê, ou porque ele não quer acreditar, não sei. Ou porque mesmo está cego. Ele não consegue ver que a Bíblia condena isso. Infelizmente. Nós oramos para que Deus abra a visão, mas a gente não consegue ver isso. Agora nós evangélicos, que supostamente lemos a Bíblia, a maioria de nós lemos a Bíblia, muitos, principalmente os tradicionais, leem a Bíblia toda, de capa a capa, conhece tudo, versículo, capítulo, livro. E me entristece muito perceber que mesmo com todo esse conhecimento, são deixados levar por pessoas ou situações absurdas. Infelizmente. Então, resumo de tudo que eu quero dizer para você. Você não deve desobedecer às autoridades. Não deve. Está escrito que devemos obedecer às autoridades. Também está escrito que nós devemos observar as coisas e reter o que é bom. Então, aquilo que é bom, retém. Agora, aquilo que você vê que não é de Deus, pode ser quem for, meu amigo. Eu falo isso sem medo aqui de errar. Pode ser quem for. Pode ser, fulano é o mais ungido. Não interessa. Se a palavra de Deus, se a pessoa está totalmente contrária à palavra de Deus, não dê crédito. Como o apóstolo Paulo falou em uma certa ocasião, você pode ler, está lá. Ou também que eu não lembro, eu não tenho esse hábito, infelizmente ainda, de memorizar versículos. Mas o Paulo falou certa vez, se algum outro ser, se alguém vier pregar outro evangelho, diferente daquele que eu vos anuncio, seja anátema. E ele falou mais, nem que um anjo do céu desça para pregar outro evangelho, seja anátema. Quer dizer, ora, se um anjo, um ser celestial, que vive ao lado de Deus, que não peca, veja só, não peca, quer dizer, pelo menos não originalmente, o diabo pecou e foi expulso, mas os anjos de Deus que vivem ao lado de Deus não pecam, que são santos, não pecam. Se estes, sendo santos, que não pecam de modo algum, se eles vierem descer aqui e anunciar outro evangelho, o inspirado apóstolo Paulo ordena que nós o tenhamos por anátema. Agora imagine um homem igual a nós pregar algo diferente do evangelho. Aí a coisa é séria. Eu não estou aqui falando coisa da minha cabeça. Não. Eu estou falando com essa firmeza, com essa segurança, porque está escrito. Se você não concorda, paciência. Mas é o que está escrito. Tá bom? Não esqueça isso, querido, querida. Está escrito. E a palavra de Deus é bem clara. Examinar tudo. Quer dizer, você não deve desprezar. Você não deve dizer, não é de Deus. Não. Examina. Retém o que é bom. Aquilo que é bom, retém. O que não é bom, lança fora. Agora, não esqueça de examinar. Tenha sempre os olhos abertos. Porque o espírito do engano, ele anda por aí. E se você deixar-se levar por ele, infelizmente a sua alma estará perdida. Mais vale, disse o apóstolo Pedro, muito mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. Melhor você manter a sua salvação do que você manter um prestígio religioso ou manter um prestígio na sociedade por professar algo que é contrário à palavra de Deus. É o que eu tenho para falar. Deus abençoe, forte abraço e até a próxima oportunidade.